Nós temos falado ao longo dos 20 anos do Tribuna Sindical que os trabalhadores precisam se apropriar mais sobre a disputa política no país. Tudo é decidido na política. O ar que a gente respira, o preço do combustível, o asfalto, a saúde, a educação, o que você imaginar é decidido na política. E a gente percebe que os professores, a exemplo dos demais trabalhadores, começam a compreender isso melhor. E esse é o tema da nossa entrevista hoje com os professores Raimundo Oliveira e Fábio Orlan. E eu começo falando com o Raimundo Oliveira, professor, falando um pouco sobre o trabalho que os senhores fazem no sindicato e que começa a dar resultados do ponto de vista da consciência do trabalhador da educação quanto à sua importância para a política e da política para essa categoria. Kleber, fazer sindicalismo no nosso país não é fácil. Nós sabemos da representatividade das categorias, né, que representamos a classe de trabalhadores, mas o Ciproessema tem um destaque em especial aqui no Maranhão, porque representamos uma categoria grandiosa, que são os trabalhadores em educação, e o trabalho que nós temos feito foi sempre de muito zelo, muito cuidado, sempre fazer com que esse reflexo da nossa luta, da categoria que nós representamos, reflita não só na questão salarial da valorização desse trabalhador, mas também no espaço de trabalho destes nossos colegas. Então a luta ela é permanente, ela é diária para que garantamos a esses trabalhadores da educação no estado do Maranhão uma qualidade de vida melhor, um espaço de trabalho digno e com isso a transformação da sociedade, porque esse trabalhador em educação valorizado, ele vai se colocar melhor, vai ter uma desenvoltura para qualificar não só as nossas crianças, mas os nossos jovens e termos aí adultos numa sociedade que nós precisamos mudar para melhor e nesse sentido só através da educação, porque o povo bem informado é o país desenvolvido, é o estado desenvolvido, é o município também desenvolvido. Então essa é a nossa responsabilidade como cidadãos, mas como trabalhadores em educação e como trabalhador de um modo geral que tem essa responsabilidade para fazer o melhor pelo seu país, o seu estado e seus municípios. Professor Fábio Orlan, nós temos inclusive uma propaganda institucional no ar, falando sobre a importância da representação, uma maior representação na política das mulheres, dos quilombolas, dos indígenas. Parece que isso também cabe aos trabalhadores. Nós, enquanto trabalhadores, parece que estamos precisando de uma representação bem maior, né? É isso, companheiro Kleber. A bem da verdade, nós nos sentimos órfãos, né, diante da não representatividade, seja nas câmaras municipais de vereadores, bem como na Assembleia Legislativa, mas sobretudo no Congresso Nacional. E tem sido esta a nossa luta diária, diuturna, de conversar com os colegas trabalhadores de educação de todo o estado do Maranhão, mostrando a necessidade e a importância de termos essa representação. Professor Raimundo Oliveira, os senhores tiveram uma vitória muito forte recentemente, que está na ordem do dia, porque daqui mais uns, quem sabe, uns 10 dias ou 8, os senhores estarão recebendo a terceira parcela dos precatórios. E essa vitória, além dela ter sido importante do ponto de vista individual das pessoas, dos membros da categoria, também mostrou de que a representação política é fundamental na hora da defesa de um direito desse, né? Kleber, o Tribuna Sindical é testemunha desta nossa luta aqui. Nós sempre nos reportamos para a categoria desde a campanha de chamar a categoria para participarem das assembleias, para que nós estivéssemos agora colhendo esse fruto de toda uma luta que nós fizemos. Então nós temos essa clareza e a categoria faz esse reconhecimento. Então quando os colegas começam a receber
desde 2004, que agora está recebendo a terceira parcela desta parte maior que começou em 2024 e já vão receber juntamente com a parte menor a primeira. Então, que vai se estender até 2028. Então, esse é um grande feito de um trabalho feito com muito cuidado, muito zelo, muito esforço de toda a diretoria para que a nossa classe de professores, de trabalhadores em educação estivesse vislumbrando esta realidade, que é o recebimento do seu precatório. Então, isso faz com que nós tenhamos mais entusiasmo para continuar a luta sindical e garantir a esses trabalhadores não só o recebimento de um precatório, mas a permanência da luta na valorização desses trabalhadores e na luta incessante de uma educação pública de qualidade que nós queremos para o Estado do Maranhão. Professor Fábio Orlan, essa discussão sobre representação política da categoria, ela foi se fortalecendo no seio da categoria. E aqui no Tribuna Sindical eu pude acompanhar isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque esse ano os senhores estão com uma proposta, vamos dizer assim, ousada, corajosa, que é de projetar a representação da categoria em nível nacional na Câmara dos Deputados. Eu queria que o senhor falasse sobre como foi essa gestação que levou os senhores a tomar essa decisão. Pois bem, companheiro Kleber, a bem da verdade é diante da necessidade que nós vivenciamos nos mais diversos municípios do estado do Maranhão, ano após ano, quando cada município, cada coordenação de núcleo, pauta junto à gestão, a pauta salarial do ano, a gente tem essa necessidade de apoio nas câmaras de vereadores. E essa falta de apoio, ela se coloca muito evidente na Assembleia Legislativa. Então, diante dessa necessidade, o Simproecema, com muita clareza, com muito pé no chão, mas ao mesmo tempo de forma ousada, está lançando este ano um projeto político eleitoral com a pré-candidatura do nosso presidente estadual do Simproecema, o professor Raimundo Oliveira, que está pré-candidato a deputado federal, muito para dar voz e vez aos trabalhadores da educação no Congresso Nacional. Porque no Congresso Nacional, infelizmente, nós temos lá bancada de todos os tipos, menos da educação. Assim como, a nível nacional, essa representatividade legítima da categoria dos trabalhadores da educação, pois nós sabemos que lá existem bancadas de todos os tipos, menos da educação. Por exemplo, nós tivemos aí, durante muitos anos, a luta do piso do magistério, está em pauta agora, o PL 2531, que trata do piso dos não docentes. E nós temos essa carência, dessa representatividade, desse apoio no Congresso Nacional. Então o Simproecema se coloca, para ocupar este espaço. Professor Raimundo Oliveira, agora nós vamos correr. Nosso tempo está estourado. Sim. Queria poder ficar aqui muito mais tempo com os senhores. Eu queria que o senhor falasse, mesmo em poucas palavras, mas quero falar sobre a responsabilidade de ter um nome colocado pela categoria para um projeto dessa magnitude, com um papel tão importante quanto esse de representar a categoria. Kleber, essa é a ousadia, mas é a ousadia sem vaidade, é uma ousadia em que nós acreditamos nessa representatividade, como o Fábio falou, em todas as câmaras legislativas. Então, o projeto desta candidatura, pré-candidatura agora a deputado federal, que vai se tornar uma candidatura forte e vitoriosa, é o momento em que eu me licencio do Simproecema para abraçar com mais entusiasmo, com mais força essa caminhada até essa pré-candidatura se tornar uma candidatura e assim lutar para essa vitória. E esse bastão da continuidade do trabalho, do zelo pela categoria dos trabalhadores em educação, estou passando a meu vice, o professor Fábio Orlan, que vai dar continuidade no objetivo que sempre tivemos, que foi a defesa inconteste dos trabalhadores em educação, mas sem perder de vista um projeto político da necessidade que nós, trabalhadores em educação, temos na representatividade dos mesmos
num espaço tão importante que é o Congresso Nacional. Então, é um convite que eu faço aos trabalhadores em educação a abraçar esse projeto para que, de fato, ele seja vitorioso e a gente possa continuar, não só pelo sindicato, fortalecendo a luta dos trabalhadores em educação, mas lá no Congresso Nacional também lutando pelas políticas públicas necessárias à nossa educação pública, mas em especial a todas as políticas públicas do nosso povo maranhense. Professor Fábio Orlan, é assim, né? A luta é tocada conjuntamente, mas tem sempre alguém que coordenar essa luta, né? Então, com a saída do professor Raimundo Oliveira para uma pré-candidatura, o senhor assume a presidência do sindicato. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse desafio que será conduzir a luta dessa categoria de tamanha relevância para a sociedade. Padre Kleber, com muita honra, né, que agora, com o licenciamento do nosso presidente Raimundo Oliveira, a gente assume aqui à frente a presidência, mas sobretudo com muita responsabilidade, porque bem como falou o companheiro Oliveira, nós temos muito zelo, muita responsabilidade, porque nós sabemos que a pauta e garantia de direito dos trabalhadores da educação, ela é constante, é diuturna, é diária, e isso aqui garanto aos trabalhadores da educação, bem como a direção do nosso Simproecema, que o trabalho vai continuar e agora mais ainda fortalecido, junto com o nosso presidente licenciado, Raimundo Oliveira, porque o combate, ele necessita de combatentes, com homens e mulheres aguerridos, que formam esse imenso sindicato que é o Simproecema. Bom, agradecendo a participação do professor Fábio Orlan, daqui mais 2 dias na presidência e exercício do Simproecema, eu quero passar a palavra ao nosso ainda presidente, né, Raimundo Oliveira, a sua mensagem a essa categoria que coloca o seu nome como a esperança de uma excelente representação na Câmara dos Deputados. Kleber, é a continuidade do trabalho, mas com uma visão de ampliar essa representatividade também no campo político, no espaço de poder, de fazer com que tenhamos a unidade da classe trabalhadora, defender pautas importantes aos trabalhadores, mas sem perder de vista a nossa base, que é a educação e o Simproecema. Mesmo com o meu licenciamento no cuidado e na condução deste projeto, mas estará sob o comando de toda a diretoria, capitaneada aqui pelo nosso vice-presidente Fábio Orlan, que assume logo em seguida este grande projeto, essa grande nave que é o Simproecema, de uma representação enorme dos trabalhadores em educação do Estado do Maranhão.